Saudações vascaínas a todos, um ótimo dia para todos vocês. Nesse sabadão estaremos juntos aqui para trazer sempre atualizações, informações e notícias do nosso querido amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Dentro desse vídeo nós iremos falar sobre algumas situações importantes sobre o mercadão da bola. Inclusive o Vasco tenta se preparar em buscar no mercado um treinador e algumas peças importantes para melhorar e qualificar esse elenco. Mas parece que existem grandes dificuldades em relação à questão de até mesmo conseguir um treinador. Enfim, nós vamos falar sobre uma possível troca entre um atacante do Atlético Paranaense e o zagueiro Léo Pelé. Inclusive, Felipe indicou um volante do Cuiabá que havia trabalhado com ele no Bangu e gosta muito do desempenho do jogador. Enfim, vamos estar tratando disso aqui dentro desse vídeo. Conto com a participação de todos vocês aqui para deixar aquele seu comentário dentro do vídeo. É importante a sua opinião de tudo que a gente vai comentar aqui. E também o joinha, se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificações, porque é importante para a gente alcançar e atingir a meta de 10 mil inscritos ainda esse ano de 2024, se for possível, com a ajuda de você, torcedor do Vasco Raiz. Vamos lá, o Vasco tenta se preparar aí nessa reta final de 2024 buscando um novo treinador. E através dessa busca de novo treinador, o Vasco precisa definir quem será. A princípio até se colocou essa possibilidade do Felipe comandar a parte dessa pasta para o início do Campeonato Carioca, mas não é vista com bons olhos do próprio Felipe, porque não tem essa ambição, não tem essa vontade de ser o treinador do Vasco nesse atual momento. Ele prefere atuar mais como diretor técnico, porque aí não é visto, não é lembrado e ao mesmo tempo também não vai receber críticas. De contrapartida, o Vasco tenta buscar nomes, mas o mercado brasileiro está muito escasso. E hoje, como o Vasco não tem os detalhes para poder tirar talvez um treinador como um Roger Machado do Inter, um Carpini, ou até buscar nomes lá fora, em Portugal ou na Europa, o Vasco tem que trabalhar com o mercado interno. E dentro do mercado interno, agora a bola da vez que se colocam aí por páginas de Vasco e cobrem o Vasco é o técnico Renato Gaúcho. Mas a gente comentou isso na nossa live Raiz ontem às 6 horas, que o Renato Gaúcho vem se desgastando muito ao longo do seu tempo como treinador. Inclusive nessa última passagem pelo Grêmio, ele teve sendo massacrado pela imprensa gaúcha e também pela imprensa brasileira no montante nacional por conta de combate contra fake news de alguns jornalistas que estavam colocando ele em outras circunstâncias. E dentro disso, o Renato Gaúcho também é um cara caro, é um cara que poderia ser muito utilizado para escudo da diretoria por colocar alguém ali que as críticas fossem diretamente para ele, mas o grande entrave desse ponto é saber se Renato Gaúcho vai querer assumir logo um novo clube, mesmo sabendo que o calendário de 2025 vai ser muito intenso. Há sim a probabilidade de existir nas próximas semanas uma conversa entre Pedrinho, Felipe e o próprio Renato Gaúcho, sabendo que ele já está no Rio de Janeiro para curtir as suas férias com a sua família e ele mora em Ipanema, então ali é muito fácil de encontrar o Renato Gaúcho ali nas praias, enfim. Isso vai colocar em prova para saber se realmente o Vasco colocou como plano A o Renato Gaúcho ou não, até porque a toda semana vem colocando Luiz Castro, Caixinha, auxiliar do Tite, Carille, entre outros, mas nada de concreto, nada de proposta de forma oficial. Então, para definir a questão do técnico, até mesmo tem que definir as contratações, mas parece que a diretoria está fazendo isso antes mesmo de qualquer tipo de contratação de treinador. E vamos colocar um ponto aqui importante. O atacante Coelho do Atlético Paranaense demonstra interesse em sair do Atlético, até principalmente por conta do rebaixamento do Atlético para a Série B. E o Atlético também enxerga com bons olhos negociar alguns ativos desses jogadores. Entretanto, o Vasco também tem interesse. Para quem não se lembra, aquela situação que ocasionou daquela briga em São Januário entre Vasco e Atlético Paranaense, que o segurança Betinho acabou sendo punido pelo STJD, foi através do Coelho
esse jogador mesmo que aplicou um soco na cara do Lucas Piton, ainda em bola rolando, e o VAR sequer chamou ele. E depois teve aquela confusão toda, no final do jogo todo mundo já sabe, isso levou até para os tribunais. E o Vasco deseja colocar o Léo Pelé nessa negociação. O Atlético vê com bons olhos, inclusive o Vasco até ofereceu o Léo e mais uma compensação financeira, mas o Atlético Paranaense, para aceitar o negócio, precisa que o Vasco quite o valor do empréstimo e a opção de compra do Hugo Moura. Então o Vasco vem trabalhando aí para tentar conseguir esse dinheiro para arcar, para quitar o valor do Hugo Moura, para que essa negociação do Coelho com o Léo Pelé consiga avançar ainda esse ano ou no início do ano que vem. De comparativo em relação a jogadores, o Felipe, que vem trabalhando aí junto com o Marcelo Santana e o Pedrinho, indicou o volante Denilson, de 23 anos, que atua no Cuiabá. Inclusive, Felipe já vem monitorando ele desde quando ele era treinador do Bangu e tentou trazer na época quando o Felipe era treinador do Confiança, que disputava a Série C, mas não conseguiu ter êxito. Denilson teve uma regularidade no campeonato com relação à camisa do Cuiabá. O Cuiabá brigou para não cair praticamente da metade do campeonato em diante. Foi um jogador que oscilou bastante, mas não acho que é uma posição adequada para o Vasco. O Vasco tem muitos volantes hoje, só se caso acontecesse de uma venda aí do Cocão, mas tem a situação da volta do Barros. Eu acho que é um jogador que poderia ser muito bem utilizado nessa reta de 2025, sabendo de como foi o desempenho dele no Amazonas nesse ano de 2024, mas parece que a diretoria também pensa em vender esse jogador, até mesmo para conseguir dinheiro em caixa para fazer outras contratações. E de comparativo a gente vai ver o que vai acontecer nessa reta final de 2024, se vai ter algumas contratações ou não, ou vai ficar para 2025, até porque boa parte da torcida do Vasco está com esperanças que a diretoria do Pedrinho dê um presente de Natal nesse ano ainda. Acho que não sei se será técnico, se será jogador, enfim, vamos ver como que vai ser o planejamento de Marcelo Santana, diretor de futebol, muito questionado pela diretoria e muito questionado aqui também pela torcida e por nós aqui, pelo péssimo trabalho que ele fez na janela agressiva que ele próprio disse no meio do ano, e também falar sobre a questão aí de como será esse trabalho do Pedrinho e o Felipe ao comando, mesmo antes ou não sei até que ponto será vendido a Vasco SAF. Então deixe o like, é muito importante, o like faz esse vídeo ser recomendado para mais e mais pessoas, deixe o seu comentário, é muito importante, se inscreva em nosso canal, nós estamos faltando aí bem próximo de 10 mil inscritos, a ajuda de vocês, cada um é muito importante, vascaíno ajuda vascaíno sempre. Um grande abraço para todos vocês, às 6 horas da noite estaremos juntos aqui na nossa live do dia, para a gente bater um papo e trocar uma ideia a respeito das notícias que possam estar pipocando aí do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Um grande abraço para todos, saudações vascaínas, tamo junto.